Filipe Carreira é speaker, professor, autor, uma vastíssima experiência no mundo empresarial e académico e desafia-nos no dia-a-dia, a nós, pessoas, a nós, organizações, a vencer num mundo cada vez mais global e social. Já recebeu 2 prémios internacionais, o Most Outstanding Trainer in Europe e o Most Outstanding Trainer in the World. Ele já nos vai falar sobre isto. É tipo Miss Universo. Autor de variedíssimos livros, Marketing Digital na versão 2.0, Networking, Guia de Sobrevivência Profissional e Comunicar 2.0, Arte de Comunicar no século XXI, disponível em variedíssimas línguas. Portanto, também o podem encontrar no IPAM, com uma das melhores pós-graduações em questão de marketing e digital. O marketing era digital, é de resto o tema do nosso próximo orador, para quem eu peço um enorme aplauso, Filipe Carreira. Muito boa tarde a todos e a todas, não é? Aliás, é uma audiência muito mais feminina, o que é muito mais interessante. Ora bem, tenho um objetivo um pouco estranho para vocês hoje. Eu quero vos assustar. Ok? Por isso, normalmente, quando se fala do digital, é para se falar de maravilhas e eu quero falar das maravilhas, mas quero-vos assustar. Por isso, a primeira coisa que quero falar, para dar assim um pouco de enquadramento, é de tendências. E quero falar sobre umas poucas tendências. A primeira das quais... acho que é pilha. É uma coisa que não aconteceu, foi just in time. Ok, agora já dá. Ora, em termos do digital, o nosso cliente espera uma resposta rápida, espera que a empresa, a marca, como o Conrad estava aqui a falar há pouco, dê uma resposta absolutamente rápida e coerente ao cliente. Por isso que seja uma resposta atempada e nós temos que estar preparados para esse diálogo com o cliente. Quer sejamos uma empresa grande ou pequena. O tempo. Isto, se calhar, foi algo que já fizeram hoje, não foi? Se calhar não com um iPad, mas talvez com um smartphone qualquer. Espero que não com um computador um pouco mais pesado, mas pronto. Vou-vos dar algumas ideias sobre o que é isto da percepção do tempo. Eu vejo isto pelos meus miúdos, que já os vão conhecer a seguir, em que para eles agora terem 5 minutos sem fazer rigorosamente nada é o caos. Eu lembro-me de estar tranquilamente na minha infância com um canal e meio de televisão que havia na altura. Nem era um canal e meio, era menos do que isso. Estar a olhar para a parede durante uma quantidade de tempo era normal. Para eles, 5 minutos disso é complicado. E nós também estamos a alterar muito os nossos comportamentos. Vejam quando, por exemplo, há uma fila do multibanco, não é? O que é que acontece com as pessoas que se aproximam da fila? Imediatamente. Porque nós o que estamos a fazer é mudar a nossa percepção do tempo. Dou-vos um exemplo engraçado que há 3 anos atrás fui pela primeira vez à Colômbia e então estava lá nos serviços de imigração, aquela fila normal à norte-americana, porque eles copiam também isso, e tive 2 horas, foi mesmo 2 horas ali atrás, à espera para mostrar o passaporte. No ano a seguir eu voltei e vi a mesma fila, vi o mesmo local, mas tinha uma grande diferença. Tinha um símbolo a dizer Free Wi-Fi. Quando o oficial da imigração me pediu os documentos, eu estive quase para dizer só mais um bocadinho para eu acabar um mail. Porque a minha percepção do tempo foi alterada por completo. Por isso nós temos novos momentos para chegar aos clientes, temos momentos em que, se calhar, este momento era um momento morto. Lembrem-se o que é que era antes, isto era uma revista de papel, mas não podia interagir com a revista. Ele pode interagir.
Ele pode marcar um voo, ele pode marcar um hotel, ele pode comprar qualquer coisa. Outra tendência é o espaço. E esta se calhar é mais complicada, porque todos os que estamos aqui somos não nativos digitais. E depois vamos falar quem são os nativos digitais. E os não nativos digitais têm uma dificuldade que é esta, que isto, nos anos 70, Star Trek, era Spaceship Enterprise. Não é? Era o Capitão Kirk, o Spock e mais uns que eu não sei, eu não sou assim tão nerd. E a ideia de toda a ficção científica nos anos 80, 90 era que havia que se deslocar pelo espaço fora a grande velocidade para ir negociar, para ir fazer a guerra, para ir fazer tudo e mais uma coisa. Que isto à distância não acontecia. Nós estamos neste momento com desafios que nos obrigam a, por exemplo, liderar equipas à distância. É algo que, mas isso se calhar é para grandes empresas. Não. Nós vamos ter cada vez mais pequenas organizações, constelações de organizações em que nós vamos ter que trabalhar com pessoas que nós nunca vimos e se calhar nunca veremos pessoalmente, mas vemos-las diariamente através de Skype ou outros meios. Por isso temos que nos habituar a isto e também temos que nos habituar que os nossos clientes também querem cada vez mais isso. Querem ter uma presença que não necessariamente é ir à loja. Disse que, por exemplo, apresentava-vos os meus filhos. O futebolista é o Ricardo e o Miguel, mais pequenito, a fazer de manager do mais velho. Eles são os nativos digitais. Nascidos entre o ano 2000 e 2002, eles são os famosos milénios. Às vezes confunde-se e costuma-se dizer os Is e os milénios. Para mim é uma confusão imensa, porque estes sim não sabem o que é uma fotografia que não é digital. Estes sim não sabem o que é um som que não é digital. Para eles, toda a gente nasceu com um telemóvel. Foi uma das discussões que eu tive, acho que foi com o mais pequeno, foi explicar-lhe que as pessoas não nasciam com um telemóvel. Porque eu pensava, agora, esta é uma geração que vai mudar tudo. É uma geração que tem muitos desafios. Eu não acredito muito naquela ideia que isto é uma geração maravilhosa e que é fantástica e tudo o que nós fazemos está errado. Não, eu acho é que nós temos uma obrigação muito importante de acompanhar esta geração, de fazer mentoring e reverse mentoring. Porque nós temos que aprender com eles e temos nós que os ajudar. Eu costumo dizer que na educação dos meus dois filhos eu procuro dar duas coisas. Uma é autodisciplina, porque estamos num mundo com muitas distrações. E o segundo é autonomia, porque pela primeira vez somos todos muito responsáveis por tudo o que é a nossa imagem, a nossa formação. Acabou a ideia de que temos um Estado que tem que fazer tudo por nós, uma empresa que tem que fazer tudo por nós, uma família que tem que fazer tudo por nós. Isso está a acabar. Então eles vão viver nesse novo mundo e se não se sabem safar sozinhos, não se vão safar. Eu dou-vos alguns exemplos de comportamentos curiosos. E porque isto é importante quando uma pessoa que está a falar em termos de, sei lá, apresentar um produto. Há uns tempos atrás ofereci ao Miguel, mais pequeno, ofereci um skate. Vinha o skate todo desmontado, com o papel das instruções. Eu dei aquilo e ele disse obrigado e foi para o quarto. Ele também sabe que eu sou um desastre nestas coisas, por isso ele nem pensou em pedir-me ajuda, porque ele é muito melhor que eu a montar este tipo de coisas. Ao fim de uma hora ele aparece-me com o skate impecavelmente montado e eu pergunto-lhe, então, como é que foram as instruções? Conseguiste entender com as instruções? E ele disse, eu nem as abri. Então como é que fizeste? YouTube. Isto é algo que é interessante, porque vejam como a maior parte das organizações, se vocês, qualquer produto que comprem, tem o quê? Um manual. Que as pessoas não usam. Quantos de vocês utilizaram o manual do vosso telemóvel antes de o utilizar? Não é? Isso é coisas interessantes. E vejam, por exemplo, quantas câmaras é que estão nesta sala. Isto são centenas de câmaras. Quantas são utilizadas de forma profissional diariamente? Quantas é que são utilizadas para explicar a um cliente como é que o produto funciona, para explicar a um colaborador como é que se faz um determinado procedimento? Muito pouco. Por isso, nós, quando
nós temos aqui um desafio que esta geração não entende como é que nós comunicamos, não entende como é que nós nos relacionamos, não entende como é que nós aprendemos. Não entende esta questão de ir a uma sala, por exemplo, e estar a ouvir uma pessoa que está a dizer a mesma coisa há anos. E várias vezes. Quer dizer, não faz muito sentido. Por isso eles vão mudar tudo e vão mudar o grau de exigência. E vão ser as nossas gerações que vão se ter que adaptar. O impacto vai ser muito maior de quando começaram a aparecer os computadores dentro das organizações. Porque estes meninos, quando forem os vossos clientes, quando forem os vossos chefes, quando forem os vossos professores, não vão aceitar aquilo que fazemos. Por isso nós temos que pensar também num novo marketing, num marketing mais social. E nesse sentido, eu gostava de vos dar algumas pinceladas sobre o que é isto, um marketing mais social. O Conrad, num dos pontos, falava sobre a parte do social. E vamos ver que realmente esta é a grande mudança em termos de marketing. Esta era a forma do velho marketing. Eu grito para a audiência. Eu digo, este produto é o melhor produto que vocês alguma vez podem comprar. E pronto. Eu não quero saber nada do que vocês querem dizer. Eu tenho que, um pouco como o Conrad mostrava o exemplo da Gap, não é? Em que, na realidade, fizeram uma asneira e tiveram que voltar atrás. Nós temos que dialogar com o cliente, metê-lo no divã, não é? do psicólogo e ouvi-lo. Porque ele é a maior fonte de informação. Isto porque agora e não antes? Porque neste momento temos meios para isso. Temos meios para o fazer de forma massiva. Temos a possibilidade de coletar uma quantidade de informação absolutamente extraordinária. Okay? Porquê? Porque no meio digital, quando cada um de nós vai a um site, utiliza uma aplicação, utiliza qualquer meio digital, vai deixar um conjunto de informação que é muito importante, que é acerca do seu próprio comportamento, que é completamente diferente às vezes de quando se pergunta. A reputação. Isto foi falado há pouco. Eu não sou o grande adepto da notoriedade da marca. Aliás, normalmente o que se faz é grandes investimentos em notoriedade da marca e essa é uma das justificações ainda para a existência de muitos meios tradicionais. Eu vou-vos contar rapidamente a minha teoria, é um bocadinho polémica, mas é assim. Pensem o seguinte, imaginem-se diretores ou diretoras de marketing de uma grande organização. Acordam pela manhã e com o rádio despertador, com um anúncio à vossa empresa. Porreiro, não é? Espetáculo. Vão ao quiosque, comprar um jornal, abrem o jornal e lá está um anúncio de página inteira. Fantástico. Quando metem-se no carro, vão e estão a ver os outdoors da empresa. Têm uma sensação de orgulho, aquilo é parte do vosso trabalho. À noite, estão a jantar com a família e aparece o anúncio na televisão. Okay? E se calhar até um amigo telefona e tal, aquele anúncio eu gostei de ver e tal. Ninguém vos vai dar parabéns ou ninguém vos vai telefonar à meia da noite a dar força por causa de uma campanha em Google. Estão a ver a diferença? A grande diferença chama-se vaidade. A vaidade sempre moveu o mundo. Vejam as pirâmides no Egito. Havia um faraó que fazia uma pirâmide e a seguir morria outro e fazia uma maior que era para mostrar ao outro que estava morto. Mas pronto, tinha que mostrar. Por isso a vaidade sempre moveu. Por isso, quando nós falamos em marca, também temos que associar o conceito de reputação. Por isso, eu vou fazer aqui um estudo de brand awareness, não é? Como se costuma dizer. Porque é uma das coisas que se faz para justificar, muitas vezes, investimento inútil. Ok? Querem ver? Vamos fazer assim. Eu vou dar o nome de uma marca e eu vou perguntar se a conhecem. Ok? Banco Português de Negócios. Ok, muito bem. Quase diria 100% de reconhecimento da marca. Valor da marca? Ok. Porquê? Porque a reputação é muito mais importante.
Não faz sentido nós termos uma marca, trabalharmos é muito fácil trabalhar os elementos da marca, é muito fácil fazer um investimento, como aqui foi mostrado, de workshops, de desenho gráfico, etc, etc. A reputação trabalha-se em todos os pontos de contacto com o cliente. Todos os dias. É no nosso call center, é na pessoa que atende na recepção, é nós próprios, como é que lidamos com os nossos colaboradores, etc, etc. Por isso, a reputação, neste momento, o grande campo de batalha da reputação é o online. Por isso é que vocês vão ouvir cada vez mais termos como Online Reputation Management, que é efetivamente estar a escutar. Então, lembra-se daqueles filmes dos índios e dos cowboys em que havia o índio que se punha assim com o ouvido na terra e dizia 4 cavaleiros e um vem coxo? É um pouco isso. Segmentação. Esta é uma das partes mais interessantes, porque normalmente pensa-se que ainda se pensa muito na segmentação do estilo. Temos a idade, temos onde é que as pessoas vivem, o rendimento do agregado, etc. Isto é muito importante. Quando na prática o mundo mudou muito. Nos últimos anos mudou imenso. E eu gosto de pegar no exemplo da idade, porque é um dos exemplos mais interessantes. Quando eu era miúdo, nos anos 70, eu lembro-me quando alguém me falava sobre uma pessoa com 70 anos, era basicamente uma pessoa com 2 pés na cova, não era com os pés para a cova. Nunca jamais iríamos imaginar o que aconteceu ultimamente. Os Rolling Stones continuam por aí. Os Scorpions agora celebraram 50 anos de carreira. Uma banda metálica. Isto não faz sentido nenhum. O que é que está a acontecer? Se calhar tem uma componente mais sistémica. Há uns anos atrás eu estava numa conferência na África do Sul e um dos colegas oradores foi-me apresentado como um especialista em cenários. Eu, por acaso, ao princípio não acreditei muito porque era um personagem um bocado bizarro, porque imaginem um indivíduo com aqueles pullovers aos losangos cheios de borbotos e depois sempre que dizia uma piada ou sempre que dizia algo que ele pensava que tinha piada, ria-se de uma forma esquisita, tipo o que era uma coisa um bocado estranha. Mas pronto. Mas foi-me apresentado como uma sumidade na área, e tudo bem. E eu, sinceramente, não me lembro do nome, mas quando eu consigo descobrir o nome, dizem-me sempre pessoas da área que é um tipo absolutamente extraordinário. E ele trouxe à colação um estudo muito interessante e que eu acho que é muito interessante quando uma pessoa começa a pensar o que é que aconteceu à segmentação. O estudo é de uma empresa, agora também podemos fazer um pequeno estudo de notoriedade, que se calhar conhecem. Já ouviram falar na Durex? Ok. Isto agora é a parte que vai ter um bocadinho de bolinha, ok? Esta empresa fez um estudo ao longo de 10 anos e o estudo foi, por cada um dos escalões etários, verificar a frequência de relações sexuais pelos escalões etários. Surpresa das surpresas, em todos os escalões etários, houve uma queda na frequência ao longo dos 10 anos, o que é mau para o negócio da Durex, claro. Mas, e isto alegrou bastante o nosso amigo, houve um aumento extraordinário acima dos 60. O nosso amigo, claro, nesse momento... Ora bem, e podemos pensar, isso é uma curiosidade, é uma coisa que não faz muito sentido. Pensem o seguinte, pensem como é que, lá está, o que era ser sénior há uns anos atrás, o que era ter 50 anos, o que era ter 40 anos, o que era ter 30 anos, tudo isso mudou. De repente mudou. Agora temos indivíduos de 70 anos a atirarem-se de paraquedas, o que era inimaginável. Temos jovens a ir a concertos de indivíduos de 70 anos. Quer dizer, isto não faz sentido. Porquê? Porque o que faz sentido mesmo neste novo marketing é nós não pensarmos em segmentos demográficos, é pensarmos em termos de psicográficos, isto é, quais são os seus interesses, atitudes e comportamentos. Esse é o grande valor, por exemplo, do Facebook. Porque nós aí conseguimos descobrir
as atitudes, os comportamentos das pessoas de uma forma muito interessante, porque elas estão a libertar a informação sem perceber que estão a libertar a informação. E passamos de uma lógica de que nós é que criamos o conteúdo, nós é que somos a empresa, a marca, o que quer que seja, e nós colocamos o conteúdo, para uma lógica que o Homer Simpson pode estar a colocar conteúdo por nós. Pensem o seguinte, neste momento qualquer pessoa pode fazer o broadcast da sua informação. Qualquer pessoa pode criar ou destruir uma marca. Nós temos que procurar ter embaixadores da marca, pessoas que efetivamente defendem a marca porque gostam da marca, mas temos que ter esta ideia que muita da informação é construída pelos nossos clientes. Eu dou-vos um exemplo muito prático. Experimentem colocar no YouTube a marca e o modelo do vosso telemóvel. Eu aposto que por cada vídeo que encontrarem da marca institucional, vão encontrar se calhar 100 de clientes a explicar como é que o telemóvel funciona e porque é que ele é tão bom ou tão mau. As marcas não trabalham isto. Porquê? Porque estamos ainda com este problema que, por exemplo, para utilizar o vídeo é uma coisa complicadíssima, não podemos utilizar. Eu trabalho muito com os meus alunos em pós-graduação a questão do vídeo, porque nós vamos ter que trabalhar muito mais o vídeo. Nós não podemos continuar a trabalhar como trabalhamos. Não podemos não meter-nos num carro e ir 50 km fazer a apresentação de um produto para um cliente e depois voltar mais 50 km. Não faz sentido. Mas é isso que fazemos. Estratégia. Passamos de uma lógica que é um conjunto de pessoas bem vestidas e com uma ótima vida a pensar assim, vamos pensar no nosso cliente que, em termos demográficos, tem um salário mínimo, vamos pensar como ele. Se calhar não funciona muito bem. Quer dizer que nós temos que ter uma relação estratégica com os clientes e devemos procurar todas as oportunidades para recolher informação. Já ouviram falar em coisas como Big Data e coisas desse estilo? Certamente. Big Data é, digamos assim, é ter mais informação. Não é nada de especial, é um novo termo, é uma daquelas buzzwords que foram criadas que é para as pessoas acordarem. É porque neste momento é muito interessante trabalhar na área do marketing, porque muitas pessoas, e eu vejo pelos meus alunos, não é, que muitas pessoas migraram para a parte do marketing a fugir da matemática. Pensar assim, eu vou para o marketing, criatividade e tal, coisa. E depois, porquê? Porque era o marketing de eu ponho o anúncio e depois rezo. Pode correr bem, pode correr mal. Não. Agora não. Agora vocês começam a ouvir termos como cientistas de dados. Porquê? Porque o achómetro ou o olhómetro deixou de fazer sentido. Porque nós temos milhões de dados que podemos trabalhar e podemos cruzar informações. Por isso os indicadores também mudam. Mudam de uma lógica da audiência. O nosso anúncio teve 3 milhões de telespectadores a vê-lo. E vendemos quanto? Então aí é que se saca do tal estudo de notoriedade da marca. Disse, não, agora a nossa marca é reconhecida pelos consumidores em 93,4, quando é 92,8. Uau! Não dá. A crise foi muito boa. Aliás, a parte do digital explodiu graças à crise. Porquê? Porque a certa altura houve uns senhores chamados diretores financeiros que começaram a perguntar, ok, e qual é o retorno da publicidade? E quando as coisas são dogmáticas, se cortar um bocadinho, é um bocado como ir à missa, não é? Se não se vai todos os domingos, mas 3 domingos ao mês, se calhar dá o mesmo resultado, não é? Então, estamos a falar de retorno. Qual é que é o retorno? Por isso, o indicador do Return on Investment, cada vez mais importante. 5 conselhos rápidos, porque estamos a falar para empresas de várias dimensões, por isso eu não queria deixar aqui a minha apresentação apenas com tendências e eu queria vos dar coisas rapidinhas que podem utilizar nas empresas. Uma, digam não aos estagiários se quiserem lidar com o digital. Se vocês são uma empresa de uma pessoa, vocês têm que ser responsáveis pelo digital. Se são de 2 pessoas, também devem ser responsáveis. Eu encontro empresas que fazem estas coisas espetaculares. Por exemplo, se nós convidamos alguém para vir a uma audiência como esta,
de uma empresa para fazer a apresentação da empresa, o administrador, o diretor de marketing, toda a gente se põe em bicos de pés para vir. Eu quero vir. Não é por serem vocês especificamente, ok? É por ser uma audiência grande. Mas quem lida com as redes sociais, quem lida com o contacto através do nosso site, que são milhares, é o estagiário. Isto é a mesma coisa do que numa casa temos uma porta super blindada com um alarme e não sei o que, não sei mais, e depois temos a porta das traseiras que está completamente escancarada e com um letreiro a dizer podem entrar por aqui. Por isso, a lógica de eu tenho lá um primo, um sobrinho, uma coisa assim parecida que pode fazer umas coisas, esqueçam isso. Sim aos vídeos. Estou sempre a bater nesta tecla. Vocês, os meus alunos, por exemplo, eu preparo-os para eles trabalharem cada vez mais o vídeo em termos profissionais. Não é que têm que fazer vídeos super profissionais, mas, por exemplo, viram o que a Candace fez? A Candace não pôde estar cá. O habitual seria mandar uma mensagem que nós iríamos estar aqui aborrecidos a ouvir. E ela teve muito mais efeito através de um pequeno vídeo do que temos uma mensagem para vocês. Não é? Por isso, pensem o seguinte, o vídeo é tão importante quanto isto. 93% da comunicação humana é não verbal. Quando vocês mandam um e-mail, 7% é o que está da comunicação que vocês querem transmitir. É 7%. E muitas vezes não. E esses 7% são depois regulados pelos preconceitos que temos em relação à pessoa que nos dirige o e-mail. Dou-vos um exemplo. Eu trabalhava, como era a minha sócia, a minha ex-mulher, e no final, quando estávamos já naquela altura do pré-divórcio, não é? Eu recebia e-mails assim, bom dia, ponto de exclamação. Adivinhem como é que eu o lia? Não lia, bom dia. Eu lia, bom dia. E tudo o resto que eu lia a seguir era um problema. E depois o que é que acontece? Nós até temos uma expressão engraçada. Eu li nas entrelinhas. Porque tem a ver com a imagem que nós temos da pessoa. Por isso o vídeo é tão importante, porque quando não há e-mail, não há PDF a dizer nós acreditamos no produto que resulta. Ok? Absolutamente responsive. Isto é um nerd term, ok? O que é que isto quer dizer? Ao fazerem o vosso site, a empresa ou a pessoa que vos faça o site, perguntem isto. É responsive. E o que é que isto quer dizer? É que funciona em mobile. Isto porquê? Porque o Google tem como um dos pontos para dar relevância em termos de classificação ao site, em termos de pesquisa, se ele está adaptado a mobile ou não. O que quer dizer que vocês podem ter um site espetacular, mas se ele não estiver preparado para mobile, o Google vai mandá-los para baixo em termos de classificação. Sempre em movimento. Nós temos que assumir que tanto nós como os nossos clientes vão estar móveis. Não podemos estar a pensar em localizações fixas em que temos que estar em coisas absolutamente século XIX ou século XVIII mesmo. Pensem até mesmo em termos de como é que nós organizamos as empresas. É muito engraçado, se quiserem ver, está um vídeo nas conferências TED que se chama Why Work Doesn't Happen at the Office. E é muito interessante porque, basicamente, coloca uma questão engraçada e vocês podem também imaginar a resposta. Quando vocês querem fazer algo mesmo importante, que têm que estar com muita atenção e que não podem estar interrompidos, raramente alguém responde que eu vou fazer isso no escritório em horário normal. O que quer dizer que algo está errado. É isso que a próxima geração não entende. Não entende porque é que há que ir a um sítio ter uma teórica economia de escala. E nada está terminado. No digital, nada está terminado. Enquanto nos meios tradicionais o anúncio está posto na televisão, acabou, faz-se uma festazinha, festeja-se que finalmente se fez o filmezinho e acabou. Aqui não. No digital estamos permanentemente a melhorar. E estamos, mais importante, permanentemente a aprender. Tudo o que vocês fizerem é aprendizagem.
e o susto final. Garrett McNamara, aquilo é uma onda de 30 metros. Eu ando nesta questão do digital desde 1997. Em 97, eu andava a explicar a empresas que era importante terem sites de comércio eletrónico, em 97. Eu estava um bocadinho à frente da coisa porque eu ainda tinha respostas do estilo, mas para quê? Se eu vou pôr a minha informação no site, os meus concorrentes vão saber quem são os meus clientes, as especificações dos meus produtos. Vai nem pensar. Mais vale agarrar e fazer uma visita guiada aos meus concorrentes na empresa. Ok? Por isso, realmente, durante muitos anos, eu andei a dizer, atenção, vem uma onda. Vem uma onda que vai dar a volta a isto. A malta olhava para as minhas costas e não via nada. Via assim um movimento. Porque uma onda destas começa lá muito atrás. Agora, estamos todos ali. E temos duas opções. Uma é olhar para a onda, ficarmos extasiados e sermos esmagados por ela, ou adaptarmos e surfarmos a onda. É esse o desafio que eu vos quero deixar. Muito obrigado.